Olá, piscianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Peixes. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Peixes. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Peixes, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Peixes, o que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. Signo de Peixes. Uma energia aqui de muita necessidade de equilibrar as coisas aqui para vocês, não é, meus queridos? Olha só que interessante. Aqui vem uma balança, aqui vem essa energia da temperança, então eu me conecto bastante com, até falando sobre as espadas, usando esse exemplo dos antigos mestres ferreiros, quando eles faziam a forja. Então, qual era o ponto perfeito do equilíbrio entre, né, do material que eles estavam produzindo, da espada que eles estavam produzindo? Então tinha que ser uma espada, né, tem que ser até hoje, né, uma espada que seja flexível, não pode ser aquele material totalmente rígido, porque senão qualquer coisinha ele quebra, vem a quebrar, e também não pode ser muito mole. Então assim, tem que ser naquele ponto perfeito, tem que ser o caminho do meio, exatamente a energia aqui do canal, a frequência que o Equinócio Tarô, né, traz para vocês, o caminho do meio. Então aqui, gente, obviamente vem uma energia para vocês de questões que devem ser trazidas ao equilíbrio, mostrando que vocês estão buscando aqui fazer escolhas que aproximem você deste equilíbrio, que tragam num primeiro momento, aqui vem uma energia de justiça divina para vocês, mas é principalmente, independentemente se nós estivermos falando de justiça dos homens, processos, coisas que estejam envolvendo a justiça de fato, mas envolvendo essa questão da balança. Então, de tudo aquilo que você for fazer na sua vida, toda uma conduta de vida sendo voltada para se encontrar aí no meio do caminho. E aqui vem uma frequência muito interessante por conta dessa necessidade. Então, o que está... O tarô é incrível e sempre mostra pra gente, né? Não só traz o conselho, mas mostra pra gente onde que tá, né? Onde que tá pegando ali? Qual é aquela questão, qual é o X da questão onde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que aprimorar. Por isso que as leituras aqui do canal são de cunho reflexivos, né? É para que a gente possa pensar, para que a gente possa avaliar as nossas vidas. Então aqui o tarô traz para vocês, através da energia do divino, onde é que está pegando. Então é sobre, gente, uma sensação interna de desequilíbrio. Isso pode estar acontecendo por diversos motivos. Então às vezes é muito trabalho, são coisas que você vai angariando, você vai somando
ao longo da sua vida. Então, às vezes é o trabalho que você faz e aí o trabalho de casa. Às vezes é o trabalho em casa, mas às vezes toda uma questão aí de educação, por exemplo, né, de filhos, tudo mais. Então, assim, é um acúmulo de tarefas, é um acúmulo de coisas que você tem que se encontrar ali no meio do caminho de tudo isso. Todas as atividades, todas as responsabilidades. Citei alguns exemplos, mas para cada um de vocês vai ser algo. E aí você como fica no meio de tudo isso? É isso que essa leitura traz. Esse questionamento essencial, fundamental. Como que você fica no meio de tudo isso? Entende? Por quê? Porque a gente consegue lidar com certas coisas. É claro, às vezes nós estamos vamos supor, às vezes nós estamos estudando e trabalhando, mas a gente sabe que aquele estudo vai promover um cargo melhor, uma colocação melhor, então a gente sabe que aquilo é momentâneo. Então, assim, a gente consegue lidar com certas situações de sobrecarga durante um curto espaço de tempo, mas ficar nessa situação o tempo todo, isso começa a exaurir. Isso começa a realmente drenar as nossas forças. E aí falta energia para a gente fazer tudo ou mais. E um corpo, e o tarot trata isso de uma forma incrível aqui para vocês. Um corpo que não está no seu ponto de equilíbrio, no seu ponto fundamental, porque não descansou, porque está se sentindo cansada, cansado, não dormiu bem, ou às vezes até o fato de você dormir não repõe todas as forças. Então o que acontece? Vai acabar atrapalhando todo um pacote, digamos assim, de decisões e escolhas que você vai ter que fazer ao longo do seu dia. Por quê? Porque toda a nossa vida ela é pautada nas escolhas que nós vamos fazendo. Então, cada escolha ela é fundamental. Até aquele exemplo que eu falo para vocês, utilizando a grande Cora Coralina como base, que ela fala que a nossa vida é uma grande colcha de retalhos. Então, cada escolha, ela vai moldando, é como se fossem, né, as cartas aqui na mesa. Então, cada carta vai compondo a mensagem na sua totalidade. Então, da mesma forma, as escolhas que nós vamos fazendo vão compondo a história das nossas vidas. E é por isso que cada escolha ela deve partir de um ponto de equilíbrio. Ela deve partir de uma mente, por exemplo, que está em paz, que está descansada. E, consequentemente, o nosso traje terráqueo espacial também. Porque se a gente parte de um ponto de estafa, por exemplo, é óbvio que isso não vai ser uma escolha assertiva. E aqui, gente, mostra para mim também práticas que vocês podem estar fazendo no sentido de trazer isso para o equilíbrio. Aqui tem uma mensagem de Deus mesmo, uma mensagem divina, nesse sentido de você procurar encontrar tudo aquilo que for aproximar você de uma atitude equilibrada. Então, Anne, tem muita coisa acontecendo. Quem de nós não se vê assim? Nós estamos em épocas realmente muito corridas. Inclusive, hoje eu vi sobre uma música de John Denver, não sei se todos conhecem, mas é uma música belíssima que ele fala sobre West Virginia. Então, é sobre aquele saudosismo de um lugar. E por que essa música fez tanto sucesso, alavancou até a carreira de John Denver, né? Vocês vão entender o porquê que eu tô falando dessa música. Que ele fala, Take me home to the place where I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, né? Então, assim, é sobre essa saudade de casa, desse lugar calmo, desse lugar tranquilo, em contato com a natureza. Olha essas flores aqui para vocês. Então, todos nós, essa música, ela trouxe esse chamamento na época para essa saudade daquele tempo onde as coisas eram mais equilibradas, onde as coisas eram mais tranquilas, onde o contato com a natureza se fazia valer. Onde as coisas não eram tanto, né, nesse sentido de prazos, metas, e vamos lá, tudo correndo, tudo acelerado, tudo meia boca, tudo vai indo para ver como é que fica, vamos lá, sabe assim, aquela loucura? Então, hoje, né, essa música veio muito a calhar, inclusive, até para trazer isso para vocês neste momento, né? John Denver, um compositor que eu
aprecio demais, adoro o trabalho dele, e traz realmente essa sensação, né, de a saudade desse tempo de calmaria. Então, como que você pode se conectar com essa calmaria, mesmo quando tudo lá fora estiver um perfeito caos? Então, é sobre práticas que você vai, naquele momento, criar exatamente aqui, como este círculo, você vai criar um campo em que vai permitir com que ali, dentro desse espaço, você esteja em paz. Anne, mas é muito difícil nos dias de hoje, parece utopia a gente falar sobre isso, porque realmente a vida anda muito corrida. Então, se não é trabalho, são as tarefas de casa, mais daqueles que você cuida, às vezes são projetos seus em andamento, às vezes é trabalho, mais as coisas de casa. Então, cada um sabe onde o seu sapato tá apertando. Então, assim, é óbvio que tá corrido e é majoritariamente, né, para todos nós. Mas nós podemos e devemos ir nos aproximando deste cerne, deste eixo. E como que você pode fazer isso? Tentando estabelecer prioridades. Então comece por aquilo que é o principal. Qual é o principal e como que eu posso fazer aquilo de uma forma a não me exaurir tanto assim? É óbvio que nem tudo vai ficar perfeito, não vai ficar perfeito, mas aos pouquinhos você vai renovando as suas forças. E aqui, gente, se trata sobre realmente renovar as forças. É o principal ponto da vossa leitura. Renovar as energias. Então, muitas vezes você vai ter que fechar os olhos para algumas coisas, estabelecer qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer no meu dia. E até fazendo a prática dos mantras, que eu vou passar aqui para vocês, pode ser já uma prática de você começar o seu dia já pulsando numa energia de equilíbrio. Aqui vem para vocês uma busca, aqui olha só que interessante, né? Vem vem um crânio aqui. E é muito interessante porque existem culturas, a própria cultura mexicana trabalha muito dentro dessa, eles fazem festas e tudo mais, né? Por quê? Por conta da sabedoria e por conta também da certeza daquilo que nós somos em essência, principalmente neste plano. Então, o crânio que contempla, que faz essa ponte com a nossa essência, que é aquilo que resta, é a estrutura também, é o alicerce do nosso traje terráqueo espacial, porque sem não só o crânio, mas o esqueleto em si, né, todo o conjunto esquelético. Então, assim, sem ele a gente não consegue se manter em pé, nada fica organizado, tudo seria uma massa, né, mole. Então, assim, graças ao conjunto esquelético a gente consegue manter essa estrutura alinhada, conseguimos nos movimentar e tudo mais, fica tudo certinho, né? E também a questão da sabedoria. Então aqui, gente, vem para vocês práticas espirituais, a conexão com a sua espiritualidade. Vale lembrar que sempre quando eu falo sobre essa conexão espiritual, é importante que você esteja, num primeiro momento, fazendo a sua conexão com quem você é, que é energia em essência. Você é esta consciência que coexiste aqui e além daqui. Então, nesse primeiro momento, é a ponte que você faz com a sua essência. E nesse movimento de se conectar com a sua essência, você automaticamente vai ter esta sabedoria que deriva da sua divina presença eu sou, para ter a harmonia e o equilíbrio necessários para lidar com as situações na sua vida, fazendo escolhas assertivas e fluindo dentro de uma energia justa, correta, equilibrada. Tá bom, meus queridos? E aí você pode estar fazendo, obviamente, as suas orações, você pode estar fazendo a própria leitura, e eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar aí no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada e sempre, não é, meus queridos, muita inspiração. Que essa mensagem também possa estar sendo uma forma de te aproximar da sua essência, daquilo que você é, porque muitas vezes nós vamos estabelecendo tantas outras prioridades e a gente fica onde no meio de tudo isso? E aí a gente acaba ficando lá para trás, perdido em algum lugar, sem energia, sem vitalidade, sem tchatcha. E aqui me mostra exatamente isso, tá? Essa busca,
esta reconexão. Pode ser que vocês estejam buscando uma conexão espiritual ou às vezes um autoestudo que deriva dessa conexão espiritual, então buscando por estudos, buscando por algum tipo de religião, se for o caso, né? Mas principalmente a sua essência. Esse é o ponto de partida, tá bom, meus queridos? E aqui, quando traz essa representação da balança, é um pouco diferente de como usualmente é representado. Aqui a gente tem o crânio no lugar, né? Tem de forma tradicional é sempre um coração e uma pena, que faz essa ponte de conexão com a deusa Maat do Egito, dessa crença de que quando nós vamos fazer a passagem, o nosso coração é pesado num dos pratos da balança e esse coração deve ser igual ou até mais leve do que a pena. A pena é o objeto utilizado para fazer esta medida, este comparativo. E então, se o resultado for igual ou até mais leve que a pena, então a gente adentra aos portões dourados do além-vida. Se não, deu ruim e aí começa tudo de novo. Bora lá refazer, né, a repetição e ver se sai melhor da próxima vez. Mas enfim, vamos falando sobre essa crença. Ok, sobre essa é uma parte de estudos filosóficos, né? Então, assim, aqui traz exatamente isso, a leveza da alma, a leveza do seu coração e como que você anda vivendo os seus dias. Os seus dias estão leves, você sente que você está fluindo mediante essa leveza, ou você sente que você está que nem naquela brincadeira quando a gente era menor, que ficava puxando de um lado para o outro. Uma hora o negócio, a corda rompe. E aí fica ruim, entende? A gente começa a não ter energia, a gente começa a não ter disposição e aí não fica legal. Então aqui é para você encontrar realmente através de pequenos passos, pequenas atitudes ao longo do seu dia que possam estar te aproximando do equilíbrio. E aqui me mostra também uma manifestação que vem do seu íntimo. Então, como esse ano vem trabalhando dentro de uma energia de pontos culminantes, o que é isso? É aquele ponto marco, onde as coisas precisam melhorar. Então, chega naquele ponto máximo, transborda, e aí dali tem que mudar e muda e não tem o que falar. É muda, muda e muda, ponto, né? Então, assim, é sobre aquele momento em que você, pá, sabe? Fala, não, chega, viver desse jeito que eu estou vivendo não dá mais para ficar. Eu vou buscar pelo meu equilíbrio. E aqui, gente, esse ano, falando sobre a energia do número 9, esse ano fala muito sobre isso, fala muito para que a gente consiga, através do olhar interno, desse mergulho interno, que a gente possa silenciar para poder ouvir a nossa voz interior. Então, como é importante a gente sintonizar nessa frequência aqui do nosso chakra cardíaco, que é um portal que nos conecta diretamente ao coração do divino. Então é de coração para coração. Que coração? O nosso coração, uma conexão direta ao coração do divino. Então é importante a gente silenciar todas as interferências, silenciar todas as agitações, as cobranças, os prazos e tudo mais. Anne, mas é difícil. Mas se a gente começar pouco a pouco, a gente vai resgatando. Se a gente começar a fazer uma coisa que seja ao longo do nosso dia, se a gente fizer uma prática que seja, como o mantra que eu faço com vocês, nosso mantra luz, nosso mantra do ano de 2025, que eu vou fazer já com vocês, né? Mas como esse mantra que nos ajuda a começar um dia diferente, entende? Então assim, simplesmente 2 minutinhos, nem isso. Então são pequenas mudanças, grandes negócios. Agora, se nunca muda, assim como a frase de Einstein, insanidade é achar que as coisas, né, vão mudar fazendo sempre a mesma coisa. Não vai mudar. E aqui são vocês mudando, rasgando o véu e extravasando. Fala, não dá para viver mais assim.
Tá bom, meus queridos? E aí vocês vão buscar por práticas, vocês vão buscar por tudo aquilo que for aproximar você do equilíbrio. Ah, o trabalho está muito puxado. Então você vai falar, você vai comunicar, que tem essa energia também de comunicação. Então você vai falar, você vai comunicar com aquelas pessoas que você precisa, falar assim, olha, eu preciso de ajuda, não dá para ficar desse jeito. Então é sobre também contar, né, com pessoas, falar que você precisa de ajuda, tá? É importante essa comunicação. Não fique querendo carregar todo um peso nas costas, além daquilo que você dá conta. Então, esse momento é aquele momento de decisão para vocês. E falando sobre isso, vamos fazer, para a gente já entrar nessa energia que conecta vocês na frequência do ano, vamos fazer o mantra luz, o mantra do ano de 2025, que nós estamos trabalhando desde o dia 4 de fevereiro, e eu vou fazer com vocês até o dia 31 de dezembro deste ano, de 2025. Vamos juntos? Você que sabe, já escreve aqui embaixo nos comentários. Para você que ainda não sabe, vem comigo. Vamos juntos unir os nossos corações e vamos entrar nesta grande e poderosa energia do bem maior. Corações unidos. O mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, convido você a escrever aqui embaixo nos comentários, ativando esta energia, se este mantra ressoa para você, se esta leitura ressoa no seu coração, se faz sentido para este momento da sua vida. Enfim, escreva aqui embaixo, porque todas as vezes em que nós estamos escrevendo, nós estamos ativando esta energia. E este mantra, ele é uma grande impressão energética desta leitura. Fazendo isso, você também leva esta energia para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Deixa eu ver o que mais vem para vocês. Vou tirar mais uma confirmação. Olha isso. É ou não é o momento? É agora. É agora. Olha. Aqui tá o motivo. Aqui tá o motivo do porquê que esta sobrecarga, o porquê que esta somatização aconteceu. Eu falo para vocês que o tarô é uma ferramenta incrível, incrível, de profundo autoestudo. E se a gente a usa para este propósito, a gente consegue melhorar muito as nossas vidas e nos conectar realmente com um caminho produtivo, com um caminho florido, com um caminho de prosperidade, de realização pessoal. E é exatamente isso que está acontecendo aqui para vocês, de decisões assertivas e, portanto, cada decisão feita de forma deliberada, de forma muito pontual, vai nos aproximando cada vez mais da vida dos nossos sonhos, de uma vida também de propósito. Tá bom, meus queridos? Eu já falo sobre essas cartas que eu tirei para vocês. Vou tirar aqui essas cartas deste oráculo e a gente já fala sobre essas cartas. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Peixes. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal O Equinócio Tarô, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal. Gratidão também aos nossos membros que apoiam o nosso projeto, gratidão a todos vocês por todo o vosso carinho, gratidão por este amor que vocês emanam na minha direção, na direção de toda a minha equipe. Estejam certos que esta energia poderosa vinda dos vossos corações chega aqui sim nos nossos corações como um forte e poderoso abraço de luz. E é por isso que eu sempre desejo para todos vocês que vocês sejam infinitamente abençoados com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos. Peixes, quais são as chaves douradas da nossa querida Terra? E eu ainda falei da música, né? Tem um trecho que ele fala Mountain Mama,
a montanha grande, né? A montanha mãe, né? Então, ai que lindo, gente. Essa música é linda, a letra da música é linda. Então aqui as chaves douradas da nossa querida Terra. Fundo deck, olha só. Começa aqui, né, gente? Começa aqui. Começa aqui. Essa carta fala sobre um desejo que pulsa muito forte, um desejo ardente. Então, qual é o tamanho da nossa vontade de mudar? Queremos viver de uma determinada forma eternamente, uma forma que obviamente não está legal? Então é preciso mudar. É preciso mudar. E essa carta fala, nossa, eu vou ler essa mensagem para vocês. Essa carta traz uma mensagem tão linda e ela se conecta aqui, olha, com a minha lanterna, sendo como uma luz para vocês neste momento. Bom, vamos ver o que veio, aí eu já falo para vocês. Olha, desdobramento, olha. Gente, olha que lindo isso. Nunca aconteceu assim, de ficar esse parzinho de cores. Olha, azul aqui e aqui esse dourado. É como se fosse, para mim, a sensação que eu tenho é como se fosse realmente um livro. Então, um capítulo se encerrou e agora o novo inicia, sabe? Então é realmente aquela questão do ponto culminante, é aquele ponto que marca aquele final daquela situação, daquele ciclo e o começo de uma nova história, de uma nova vida, tá bom, meus queridos? E isso é muito interessante porque quando a gente fala de uma nova vida, parece ser algo muito surreal, parece ser algo muito distante. Mas essa nova vida, ela pode começar, pode iniciar sim. Como, Anne? Como que isso pode acontecer? Você pode começar primeiro, como eu falei, buscando práticas que vão aproximando você desse ideal. Pode não ser o ápice da perfeição, mas já são pequenos passos. Isso é fundamental. E a outra coisa que é muito importante, a imaginação. A imaginação, criar essa condição interna favorável e receptiva para aquilo que você gostaria, né? E aqui, essas duas cartas que eu tirei para vocês, elas me trazem provas, assim, perfeitas do que está acontecendo aqui. Então, muitas vezes a gente se vê num ciclo, e aqui esse Ouroboros aqui, então a gente se vê nesse ciclo repetitivo, e aqui são vocês quebrando esse ciclo repetitivo. Eu já tinha falado sobre isso, né? Quando eu falei sobre a questão do crânio, o que eu estava falando, né? Então é muito perfeito, né? Eu sempre falo isso para vocês, o divino é tão perfeito e se apresenta de forma muito perfeita, exímia aqui nas minhas leituras, porque essas sincronicidades sempre acontecem, as cartas se conectam, as cores, as mensagens, é tudo muito perfeito. Eu só tenho que agradecer a Deus por me permitir sempre trazer esta veracidade para vocês e também agradecer a cada um de vocês pelo vosso carinho e pela vossa audiência. Tá bom, meus queridos? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, falando sobre essa questão desse ciclo repetitivo, muitas vezes a gente não percebe aqui, com os olhos vendados, aqui nessa carta, no deck tradicional de Pamela, com a arte de Pamela Coman, vem também os olhos vendados. Então, muitas vezes a gente fica sem enxergar o que está acontecendo. A gente até entende, mas a gente não consegue compreender que existem camadas em que certos padrões repetitivos estão lá. Imagina como se fosse um pente de memória do seu computador. Então existe lá uma programação ali e aquilo está lá fincado. E aí você precisa remover aquele pente e colocar outra memória. E expandir a consciência e limpar aquilo e purificar
e precisa encontrar onde está aquela questão. Ou você limpa, né, deleta tudo, ou troca, põe outro. E aí amplia, que é o que a gente fala de expansão de consciência. Quando, na verdade, não é essa troca. O que acontece é que se expande. Mas estou usando um exemplo físico aqui para traduzir para vocês o que está acontecendo. Anne, como assim? Acontece que existem padrões que a gente vem carregando e às vezes, gente, leva uma vida para a gente purificar, né? Que a gente vem trazendo isso, são lembranças, são memórias, que a gente vem trazendo até de outras eras. E quando chega aqui, a gente acha que é normal viver do jeito que a gente está vivendo, ou porque a nossa ancestralidade viveu desse jeito, porque os nossos pais viveram desse jeito, ou porque alguém que se relaciona com a gente vive desse jeito. E aí a gente vai que nem um mata-borrão, sabe? Vai repetindo padrões, parece um carimbo, tchuk, 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 e a gente vai repetindo isso. E não se dá conta de que a vida não está florescendo da forma como a gente gostaria. Por que eu não me conecto com a vida dos meus sonhos? Por que eu me sinto nesse desequilíbrio? Por quê? Por que eu me sinto nessa desconexão? Por que eu não consigo acessar o meu chakra cardíaco, essa conexão profunda, né? Por que eu me sinto exaurida, exaurido, cansada, cansado, eu deito e acordo, tô nesse... Por quê? Entende? Por conta desses processos que a gente vai vivendo e parece que tá nublado, sabe? E a gente não consegue acessar, não consegue ver. Então, o primeiro movimento é quebrar com esse ciclo repetitivo. Como? Encontrando a raiz. Encontrando a raiz. E aqui me mostra exatamente a questão que pode estar vindo através de crenças, através de percepções antigas, pode ser que tenha sido passado por tradição, é aquilo que eu sempre falo para vocês, eu venho como uma representante da minha linhagem ancestral, dando sequência a um trabalho de sacerdotisas e de sacerdotes, ok? Mas na tentativa de não repetir certos padrões. Aquilo que é importante, eu acolho no meu coração e levo. Aquilo que não é, eu deixo ir. Então, é sobre saber perceber o que é importante, o que me soma, o que me faz luz, o que me traz equilíbrio, o que faz sentido para mim. Isso eu levo, aquilo que não, eu deixo. Então, talvez para alguns de vocês seja a ruptura com uma pessoa, uma tradição que esteja fazendo com que você viva de uma forma que não é a forma como você gostaria. Ou às vezes é sobre, de repente você procura uma certa religião e aí você é totalmente condicionado a viver. Eu não estou falando de nenhuma religião, tá? Eu só estou falando que a gente tem que ter atenção, porque às vezes existe no papel daqueles que estão exercendo, no papel de comando, né, nas linhas de comando, que às vezes pode acontecer uma certa doutrinação. E a gente precisa pensar com a nossa cabeça e não ser pensado. E aí é um olhar individual de cada um, ok? Eu não estou falando de nenhuma religião. Eu estou falando apenas que a gente tem que ter esse cuidado de não sermos mandados, de não sermos doutrinados, ok? Então, assim, você segue dentro do caminho que é melhor para você. E estou citando alguns exemplos dentro de uma leitura geral, com todo cuidado, todo carinho, todo respeito que eu faço esse trabalho para vocês, apontando cenários que é para que você perceba. Isso te faz bem ou você está numa seita, entende? Então, assim, se é algo que você, não pode fazer desse jeito, não pode ler um tal livro, não pode fazer não sei o quê, não pode fazer não sei o que lá, opa, você tá com cara de seita? Então, olha com atenção e veja se você está feliz. Se você está feliz, bora lá, segue em frente. Então, talvez não seja aí a questão. Talvez a questão seja de linhagem ancestral. Talvez a questão venha de algum ensinamento que ficou lá de quando a gente era menor. E aí cada um vai fazer esse olhar e vai refletir sobre a sua própria vida. Eu estou trazendo situações. A questão aqui é que vocês rompem com este padrão. Lembra aquilo que eu falei sobre a questão da balança, do equilíbrio? É chegado o momento de você manifestar a realidade que você deseja. E aqui vem a prova cabal daquilo que eu falo, que muitas vezes a gente pensa que a gente precisa ter tudo
e a gente acha que tem que ser aquela virada de chave sensacional nas nossas vidas, e muitas vezes a gente não vai ter todas as opções disponíveis e achar que a gente é incapaz de fazer as mudanças, mas você é capaz. Você é capaz, sim, de fazer todas as mudanças necessárias para que você venha a florescer dentro do seu eixo. O a energia do princípio, a energia do potencial, a centelha, a partícula, o início, o fundamento, o cerne, o ponto, o X da questão. A energia do número 1 aqui, mostrando que sim, primeiro você tem todo o potencial de transmutar, de limpar, de purificar esta situação, então rompendo com padrões, rompendo com ciclos repetitivos, sejam eles da origem que for, como eu citei alguns exemplos, ok? Mas é você desenterrando tudo isso e trazendo à tona. E a partir do momento em que você traz à tona a luz da consciência, você ilumina aquela situação que estava nublada, você não conseguia ver direito, não conseguia entender por que aquela situação que estava lá nas profundezas do seu ser estava impactando na sua vida de uma forma total. E às vezes em diversas áreas, relacionamentos afetivos, a parte financeira, tá? Então a gente não percebe, mas está lá. Então quando a gente traz a luz, desenterra aquilo e puxa para, né? Traz à tona, a gente consegue iluminar. E a luz da consciência, o sol brilha, ok? Ilumina todas as situações e a gente consegue purificar. E consegue fazer a transmutação, consegue fazer a alquimia. Eu citei o exemplo dos antigos mestres ferreiros e falo aqui dos antigos mestres alquimistas. Esse poder de realizar essa alquimia existe dentro de cada um de nós, né? Aqui também na arte tradicional existe eu vou mostrar para vocês porque eu preciso mostrar, ok? Porque isso compõe a leitura, isso faz parte da minha leitura, né? Então, o movimento de assim como é em cima, é embaixo. Isso vale não só na questão de céu e terra, mas vale na questão daquilo que eu penso, eu manifesto. Então, aquilo que está lá no meu pensamento, num ciclo repetitivo de limitação, de escassez, de que eu tenho que segurar, que a vida tem que ser pesada, que eu tenho que me arrastar perante a vida, carregando fardos, responsabilidades, excessos que não me pertencem, entende? Esse tipo de pensamento se manifesta na vida, e aí quando você percebe, você vai trabalhar num lugar que as pessoas vão lá e só ficam, ó, deixa lá que ela faz, deixa lá que ele faz, e você vai arrastando um monte de coisa que você só ganha para fazer uma. E de repente você está com 10 tarefas, entende? Isso vale para um relacionamento afetivo, que a pessoa vai largar a casa nas suas costas, vai largar a educação dos filhos nas suas costas, responsabilidade de pais, por exemplo, nas suas costas, entende? Então, assim, são vocês cortando com esse ciclo repetitivo e encontrando oportunidades, assim como eu falei, os antigos mestres alquimistas, eles tinham sim, e nós temos esta capacidade, nós temos este potencial de fazer uma verdadeira transmutação nas nossas vidas. Esse poder, este potencial reside dentro de cada um de nós e podemos transmutar situações negativas, ok? Podemos transmutar e fazer uma verdadeira alquimia. Quando, Anne? Agora, nesse exato momento. E aí você vai olhar para os recursos que você tem disponíveis neste momento, você vai olhar para você, para as suas potencialidades, para quem você é, e é aquilo que eu falei sobre o olhar sincero na direção do seu coração. E é por isso que as leituras, elas sempre aqui no canal O Equinócio Tarô, elas caminham dentro deste direcionamento, desta proposta, essa é a proposta do canal, ok? De fazer leituras voltadas para a reflexão interior. Porque, já dizia Aristóteles, saber-se é o início de toda a sabedoria. Se a gente não sabe sobre si, não adianta querer saber sobre nada, ok? E nem muito menos desenvolvimento na vida, né? Porque a gente não se sabe, então não vai desenvolver nada. É aquilo que eu falo sobre as escolhas que a gente faz. Tá bom, meus queridos? Eu vou mostrar para vocês, antes de ir para o oráculo, essas confirmações foram sensacionais. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. De repente, pensou se eu cortei e veio? Assim, eu preciso do 2. Muitos de vocês perguntam para mim que deck é esse, tá?
Então eu vou deixar todas as informações, gente, do material que eu estou utilizando aqui na leitura, da minha coleção também, que vocês veem aí na abertura do vídeo, no fechamento do vídeo, toda a coleção de decks que eu tenho, todo o material. Gente, tá no outro bloco? Não acredito, sério? Tá. Ai. Todo o material está aqui na descrição do vídeo, tá? Tem aqui na descrição do vídeo. Não acredito, sério? Cadê o meu mago? Aqui, achei. E tem mais uma que eu ia mostrar pra vocês. Eu acho que eu passei. Aqui. Tá aqui. Pronto. Era isso que eu queria. Então, todo o meu material, gente, tá aqui na descrição para vocês. Tem fixado aqui no primeiro comentário tudo que eu estou utilizando aqui e as demais informações, toda a minha coleção, tudo você encontra lá no meu site, que aparece aqui para vocês, aqui embaixo no rodapé, aparece aqui o endereço. Tá bom, meus queridos? Caso você queira conhecer a minha coleção, o material que eu tenho, que eu utilizo, tá bom? Tem tudo certinho para vocês. E lá no site tem algo muito legal, que são os livros, tá? Então, muitos dos assuntos que eu levanto aqui para vocês, como por exemplo, levantei questões aqui do hermetismo, falei sobre algumas leis do Kybalion, você pode encontrar lá material para isso, material de estudo, desenvolvimento, tá bom, meus queridos? Tá tudo lá certinho para vocês. Então, aqui quando eu falei sobre, primeiro, a questão de nós estarmos com os olhos vendados, sem conseguir enxergar qual é o caminho, qual é o melhor caminho, o que é melhor para nós, para as nossas vidas, para o nosso florescimento, para o nosso desenvolvimento, aqui os olhos vendados. É a mesma carta aqui, representada de formas diferentes. E aqui, o que eu gosto muito nessa representação é exatamente essa energia de braços cruzados. Então, o chakra cardíaco fechado. Então, como é difícil a gente conseguir tomar uma decisão assim, nesse movimento, é por isso que precisa limpar, é por isso que precisa purificar. E essa leitura, com toda certeza, ela vem também nessa frequência, nessa energia de limpar e de purificar certas questões, com toda certeza, não tenho dúvidas disso. Tá bom, meus queridos? E com certeza pode estar ajudando vocês aí de forma muito, muito, muito contundente, tá? Aqui, quando eu falo sobre a questão dessa lei, né? Assim como é em cima e embaixo, tá? E aqui tem essa representação que é diferente, tá? É a mesma carta, é a carta do mago, representada de formas diferentes aqui, na forma tradicional, como desenho de Pamela Colman, dentro desse sistema que eu tô trabalhando, tá? Rider-Waite-Smith tem outros sistemas para vocês estarem estudando, tá? Mas só fazendo essa referência para vocês e demonstrando, tá? Então aqui é uma representação diferente, mas falando sobre essa questão de tudo aquilo que a gente pensa, nós também podemos manifestar, nós também podemos materializar. E muitas vezes estamos fazendo isso sem saber que a gente está fazendo. E é por isso que é preciso romper com com ciclos que são negativos e perceber o nosso potencial infinito. E por que que a gente vai ficar, olha, duas vezes a energia do infinito para vocês aqui e aqui na cabeça do mago. Então, assim, nós temos esse potencial infinito. Tudo está dentro de cada um de nós. E eu vou fazer um mantra com vocês que tem muito a ver com essa energia aqui, tá? Que é todo o poder de Deus está dentro de mim. Todo o poder de Deus está dentro de mim. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, pode escrever aqui embaixo nos comentários e ativa esta energia. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Vou começar com essas duas cartas aqui, nesses tons de azul, e aí depois a gente vai para essas aqui desse tom dourado, que inclusive, né, gente, olha só como não existem coincidências. Não existem coincidências. E não existe mesmo. Olha o que tá aqui. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Meu Deus do céu, eu falo para vocês que é uma coisa incrível. Olha, aqui eu falei que era como se fosse um livro. Olha o que tá aqui. O azul e o amarelo. Olha, o azul e o amarelo. Não é lindo, gente? Eu fico assim, tão agradecida, meu coração fica, ufa.
muito, muito grato ao divino. Vamos lá. Imaginação, energia do número 18, depois mais pra frente eu vou falando pra vocês. Aliás, tem um dos arcanos que está fazendo a regência do nosso ano de 2025, vem aqui na vossa leitura, então é mais uma confirmação aqui para mim, tá? Então, são sempre dois arcanos maiores que estão fazendo a regência. Eu vou aproveitar e vou deixar para vocês a vossa playlist, que é importante. Aparece aqui no cantinho do vídeo, tá? Chama Peixes 2025. Gente, dentro dessa playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Peixes neste ano de 2025. Especialmente deixo para que você possa assistir a sua leitura anual, Peixes 2025, tá bom, meus queridos? E aí lá você vai compreender muito mais sobre essa questão do número que está regendo o nosso ano, os arcanos maiores, como eu falei, e toda essa questão. Aqui vem a energia do número 2, vem a energia do número 4 para vocês, vem a energia do número 5. Então, assim, tá muito, muito, muito perfeito com a energia do ano. E mostra realmente aquela questão de ser um ponto culminante e ser aquele ponto de virada, no qual nada mais vai ser como era antes, porque é o momento de você se empoderar, de você manifestar e criar uma nova realidade, utilizando aquilo que você tem de melhor, utilizando os seus dons, as suas habilidades ao seu favor, tá bom, meus queridos? Fazendo práticas que vão levando você passo a passo. Não é algo que você deita e acorda de outro jeito, não. É de pouquinho em pouquinho, sabe a música? Devagar, devagar, devagarinho, é assim. É devagar, devagarinho que a gente vai construindo, que a gente vai criando a partir deste hoje com qualidade, com sabedoria, com harmonia, com inteligência. A gente vai construindo o futuro que a gente deseja. É plantando hoje que a gente colhe no amanhã. Tá bom, meus queridos? Então é perfeito. Assistam a leitura, aproveita que é final de semana, aproveita para assistir também. Com certeza vão haver conexões aí entre as duas leituras. Então, energia do número 18, a frequência do 9, que aparece aqui para vocês 2 vezes. Imaginação, se dê a permissão de sonhar acordada, acordado. A sua imaginação é o portal para a manifestação da vida que você deseja. E aí, quando eu falo, assim como é em cima e embaixo, percebe como é importante que a gente limpe, que a gente purifique certos tipos de pensamentos? Porque se a minha imaginação está voltada para a vida tem que ser assim, tem que ser sempre difícil, eu tenho que viver no pouco, tem que ser nananã. Vai ser sempre assim. Ah, tá difícil. Fica sempre assim. E aí, você tá mandando isso pro universo e o universo traz o quê? A mesma coisa. Isso não são leis que eu estou inventando. Isso se chama... como é que eu vou explicar isso? Isso chama, gente, como se fosse um extrato. É uma essência... É a essência dos ensinamentos do de tudo aquilo que a gente tem que nos conecta à unidade, está compilado dessa forma. Eu não inventei nada disso, ok? Para mim faz muito sentido, ok? Pensando, avaliando, analisando, né? Eu consigo absorver isso com meu coração aberto. Faz sentido para mim. Eu não estou inventando, tá? Tá lá, tudo certinho no site, tem livro, tudo certinho para vocês, tá bom? Mas é fato. Então, quando a gente muda este processo de se negar, de às vezes achar que não tem todo o potencial que tem, ou de achar que a gente tem que viver uma realidade que não é nossa, e a gente se fecha para balanço, porque é assim mesmo, não tem jeito, tem que ser assim, vai que vai. E vai se apequenando, e vai se diminuindo, e a balança vai ficando como? Cada vez mais descompensada, não é? E o desgaste interno vai ficando como? Cada vez maior, né? Percebe que a balança, né? Foi, desgringolou,
né? Então a sua imaginação é o portal para manifestar a vida que você deseja. Se permita imaginar. Muitas vezes é exatamente isso que a gente precisa. É exatamente como dito, sonhar não custa nada. Imaginar uma realidade nova, conjecturar, aspirar por coisas novas, todo mundo pode fazer. E isso traz um alívio, sabe? Isso traz uma paz e coloca você no movimento, no fluxo da mudança. Porque se você imagina de um jeito, significa que o que você está vivendo não está legal. Então, se a sua imaginação está te conduzindo a outro estilo de vida, significa que aquilo que você está vivendo, seja trabalho ou seja estilo de vida, enfim, né? Não está legal. Então precisa mudar. Como mudar? Pequenos passos. Desdobramento. Número 39 aqui para vocês. Olha o que está escrito aqui quando eu falei sobre a energia do olhar para dentro. O seu trabalho interior está valendo a pena. Floresça, olha este florescimento, essa carta é linda. Floresça na sua grandeza e mantenha a certeza de integrar aquilo que você aprendeu para todas as novas experiências. Perfeito? Então aqui, falando sobre o florescimento do ser, eu tinha falado sobre a expansão da consciência, é sobre isso. É sobre limpar, purificar, expandir a nossa consciência para padrões maiores, padrões elevados. Aqui trazendo uma energia de cubo de Metatron e eu vou tirar uma mensagem para vocês de Metatron no final da leitura. Olha quanta sincronicidade. Tinha que vir bem essa carta na vossa leitura. Entende? Então é exatamente sobre isso, o trabalho interno. A gente só consegue fazer as mudanças das nossas vidas quando a gente se conhece. E ninguém pode fazer essa pesquisa interna sobre o que se passa dentro de nós, a não ser nós mesmos. Então, floresça dentro da sua grandeza de quem você é, que você não tem que viver de uma forma que está desafiadora, de uma forma que está difícil, que está pesarosa para você. Isso não precisa ser constante. Existem fases nas nossas vidas que tudo bem, faz sentido, mas é momentâneo. Mas uma vida inteira assim, não. Isso não te pertence, entende? Pode pertencer a outra pessoa, a outra realidade. Não tem que ser a sua, não é? Então comece a integrar, é aquilo que eu falo. Devagar, devagar, devagarinho. Pequenos passos na direção de incorporar aquilo que você vem aprendendo, né? Vem incorporando isso na sua vida diária. E aos pouquinhos a gente vai se libertando e a gente vai criando, lembra da Cora Coralina, a gente vai criando uma nova vida, tá? A chama da paixão, número 21, aqui 39, o 12, tá? Aqui o 18, 9. Aqui o 21, e aqui interessante, né? Porque 12, e aí vai dar o 3, e aqui 21, que também vai dar o 3, né? Perfeito. Então ela fala assim, a chama da paixão, dance, olha que lindo, gente. Dance com a batida do seu coração, isso é tão lindo. Eu acabei de falar, é a sua vida. Não tem que ser a realidade do outro, não tem que ser. Lembra que eu falei do carimbo? Não tem que ser igual para todo mundo. Dance com a batida. E olha aqui o chakra cardíaco, né? Totalmente aberto, completamente diferente. A linguagem corporal completamente diferente, não é? Então, dance com a batida, com o pulso do seu próprio coração. E o amor vai seguir. E o amor vai fluir. Perfeito, gente. Que amor é esse? O amor genuíno, cósmico e universal. O amor que faz tudo e absolutamente tudo existir nas nossas vidas. Tudo. Uma flor que desabrocha, um dia que começa, que termina, os pássaros cantando, tudo isso é o amor de Deus. E quando a gente tem olhos da alma para ver, a gente começa a perceber quantas bênçãos nós temos ao nosso redor. Então,
Dance mediante o seu ritmo. E olha só que interessante, a partir do momento em que você se conhece, você percebe que a sua energia está sendo demasiadamente entregue para questões que desequilibram você. Esse ano fala sobre colheita. Então, se você está colhendo coisas que você não gosta, é a hora da mudança, para que você possa colher aquilo que você vem plantando. Então, para isso, a semeadura tem que ser agradável. Semear com amor para colher com amor. Se a gente vai semeando, se arrastando, a gente vai colher, o que a gente vai colher não vai ser legal. Tá bom, meus queridos? E é exatamente isso que está acontecendo aqui para vocês. Uma colheita próspera, uma colheita farta, uma vida renovada por conta das mudanças que vocês estão fazendo, que partem de onde? Da sabedoria interior, do seu poder de encontrar o seu equilíbrio, de encontrar as situações, os pontos que precisam ser, virados, transformados, fazendo essa alquimia interior, encontrando-se em conexão com a sua grandeza. O que é essa grandeza? Não é ego, é a grandeza de alma, é a grandeza de propósito de vida, de deixar o lugar que você está melhor do que você encontrou, como já dizia Baden-Powell, criador do movimento do escotismo. Então, quando o grupo era levado para um determinado lugar, qual era o lema? Vai, acampa, nananã, faz todas as práticas. Mas quando você sair, aquele lugar tem que estar melhor do que você encontrou. Então, isso é para a vida. Isso é para a vida. A nossa passagem aqui tem que necessariamente deixar o mundo melhor do que quando a gente chegou. A nossa passagem tem que contribuir com algo positivo. Tem que contribuir com algo positivo. Um desejo ardente. Alinhe os seus desejos ardentes sem egocentrismo e propósitos elevados. Então, se alinhe sem essa questão do movimento egóico, que é perfeito que eu falei aqui, Mas alinhe os seus desejos aos seus propósitos elevados. O universo será recíproco, perfeito, assim como é em cima e embaixo. Ainda trouxe o desenho, a arte que é completa, gente, completa. Inclusive, importante deixar esse recado, eu sei que quem está aqui agora no final, nesse momento do vídeo, que vai se aproximando mais para o fim da leitura, são pessoas interessadas, são pessoas profundas, então eu aproveito e já deixo o recado, porque eu sei que são pessoas que realmente querem sorver o néctar, E entendem com profundidade, porque são pessoas profundas, então é bem naquele estilo entendedores entenderão a mensagem, Então, assim, eu aproveito para passar um recado importante, porque para quem quer aprender a ler, não jogar tarô, porque tarô se lê, não se joga, ok? Por vários motivos, Mas para quem quer ler, seja para você, seja para trabalhar com outras vidas, então pior ainda, não comece pelos decks modernos, tipo esse daqui, ok? Porque presta atenção nisso que eu tô falando, toda a base está aqui. Tudo que você precisa está aqui. Onde, Anny, no Mago? Não, nesse deck de Pamela. Só por isso, ele é o mais completo que tem. É o deck mais utilizado no mundo inteirinho. Então, a base tem que existir. Senão, vai dar lambança. E principalmente se você for trabalhar com vidas, pior ainda. Porque assim como você entrega, assim como você recebe. Karma negativo. E ninguém quer isso, ok? Então, não é brincadeira. Gente, não é brincadeira. Hoje a gente vê muita arte, muito artístico e pouquíssima profundidade. Pouquíssima profundidade. O que existem nessas 78 lâminas deste deck, gente, isso aqui é um guia prático de sobrevivência na Terra. Simples assim. Quer dizer, complexo o suficiente. Tá? Então, assim, isso aqui é um guia prático. Os decks modernos não trazem essa profundidade.
Então você tem que estar com isso aqui muito profundamente sabido, para que você possa fazer uma boa leitura. Tá bom, meus queridos? Então é um alerta e é um cuidado, porque eu sei que tem muita gente que assiste as leituras na intenção de aprender, tá? Então é importante que esta base esteja muito bem embasada, enraizada, tá bom? Então vamos lá, o universo será recíproco, trazendo um preenchimento, gente, inimaginável para a sua vida. E aqui, esse preenchimento me traz perfeitamente aquela sensação do equilíbrio sendo restaurado. No melhor estilo, eu estou bem, tudo está bem. Entende? Então, alinhando o quê? Aos seus propósitos e não aqueles propósitos de repeteco oriundos de outras pessoas que não são os seus próprios. Porque são tantas camadas que você não consegue acessar quem você é na sua verdadeira realidade, na sua verdadeira essência. Então, alinhando os seus desejos profundos, os seus desejos ardentes da sua alma que clama, que pulsa por conta dessa experiência que nós estamos vivendo aqui. A gente vem para cá com um propósito, com uma tarefa que nos é assinalada na vida. E se a gente não faz isso, nós vivemos uma vida em vão. É uma existência jogada fora, né? Então, quando a gente faz isso, o universo, entregou de um jeito, o universo entrega do outro. E aí, pode ser bom ou não. O que vocês estão recebendo é esse preenchimento, o equilíbrio sendo restaurado, um preenchimento inimaginável nas vossas vidas. Então, vamos fazer este mantra. Eu estou bem. Tudo está bem. Eu estou bem. Tudo está bem. Tá bom, meus queridos? E assim é. Vamos lá, vou tirar uma mensagem para vocês com a energia aqui de Metatron. O que mais os queridos regidos sob o signo de Peixes precisam saber para este momento das vossas vidas? Uma mensagem de Arcanjo Metatron para os queridos regidos sob o signo de Peixes. Quais são as confirmações, orientações de Arcanjo Metatron para os queridos regidos sob o signo de Peixes? E vamos lá. Signo de Peixes, vou pegar de cima, eu vou pegar do fundo do deck. E vou tirar uma mensagem para vocês, vou deixar essas duas aqui, eu já falo para vocês. E já vou aproveitar e pegar esse deck aqui que eu gosto bastante. E vou, deixa eu só arrumar aqui, gente, vocês sabem que é aquela coisa, né? Tem que estar tudo bonitinho, que me dá uma agonia. Vamos, pronto. Esse deck aqui, ele traz mensagens dos sussurros da nossa alma. Então, o que a sua alma, Peixes, está ansiando para sussurrar para você? Quais são os desejos ardentes aqui da sua alma que anseia para trazer à tona? O que mais os queridos regidos sob o signo de Peixes precisam saber para este momento das nossas vidas? Virou, eu vou aceitar. Perfeita mensagem, hein? Vamos lá. Signo de Peixes. Quais são os sussurros da alma dos queridos regidos sob o signo de Peixes? Eu já falo sobre essas 3 cartas. Eu quero achar um espacinho para colocar. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Olha o que veio aqui. Meu Deus do céu, gente. O que é isso nessa leitura para vocês? Oh my goodness. Vamos. Ai, ai, ai. Vamos. Bom, vou começar com essas 3 cartas. Primeiro veio essa daqui, né? Falando sobre ser incondicional, receptividade e expectativa.
Ok. Então aqui, gente, incondicional. O amor incondicional que você tem pela sua vida deve ser maior. Não é um movimento egóico. Lembra até daquilo que as cartas falaram, né? Não é um movimento egóico. Mas é o tanto de valor que você dá por quem você é, o valor que você tem perante o universo. Muitas vezes a gente vai somatizando e a gente vai se permitindo a certas coisas por conta dessa falta de amor incondicional. Essa carência nos leva a abrir o nosso espaço, abrir. Aqui tem muita energia circular, mas muita energia circular, muita para vocês. Então a gente abre a nossa esfera de atuação e aí outras pessoas vêm tomar o poder que é nosso. Então precisamos estar muito conscientes, é aquilo que eu falo para vocês. Isso pode acontecer dentro de uma religião? Pode. Isso pode acontecer dentro de um relacionamento? Pode. Isso pode acontecer dentro de um relacionamento afetivo, dentro de um relacionamento de trabalho? Pode acontecer. Então precisamos ter ideia de quem nós somos e do valor que nós temos perante o universo. Não é mediante em relação a pessoas, mas é principalmente perante o universo. Entende? Então isso aqui vem muito forte. E a receptividade também, né? Vocês são pessoas muito boas, muito caridosas, carinhosas. Então perceba o nível de receptividade que você está dando. Isso tem a ver com essa carta aqui, tá? A receptividade. E pensar que você também pode estar sendo, né, receptivo a algumas coisas e a outras não. Perceba. Tudo isso tem a ver com autoestudo, o saber-se lá de Aristóteles. Quanto mais a gente vai se estudando na vida, mais a gente vai percebendo essas movimentações e mais tudo isso vai fazendo sentido para a gente e mais a gente vai aprimorando certas coisas, vai melhorando, né? E assim sucessivamente, tá? Então perceba o que você está atraindo para você. Aqui tem a ver também com a questão da repetição. Então, de repente, você está sendo receptivo às mesmas energias que estão, que nem um carimbo, em todas as áreas. Por quê? Onde está a questão, o problema, a essência? Onde está? Traz isso à tona. Observa, se estude, tá bom? E a expectativa, ok? Esperar pelo melhor, imaginar pelo melhor. Eu gosto da palavra expectativa porque traz essa sensação de esperança. Mas também temos que tomar cuidado com essa questão da expectativa de ficar só esperando, porque isso pode gerar frustração. Então aqui não fique criando muitas expectativas, simplesmente faça o melhor e saiba que o melhor virá até você. Simples assim. O errado nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. E o certo nunca vai dar errado. Simples. É matemático, gente. Matemático. É papum. É assim que funciona. Ok? Então, aqui vem mais esse alerta para vocês, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho. E aqui, gente, essas duas cartas que, meu Deus do céu. Bom, vem essa carta falando sobre o vazio. Gostei porque trouxe aqui uma energia do Om. O som primordial, o som que pulsa no universo, o mantra Om. Se você se conecta com essa energia, você pode fazer o mantra Om, ok? Eu vou finalizar a leitura fazendo um mantra que eu gosto muito, que tem a ver com essa energia do Om. Se você não quiser fazer, não precisa fazer. Isso aqui é apenas o som do universo. O som que deu a vida a todas as coisas, a existência, o som que os nossos pássaros escutam, ok? Então aqui falando sobre o vazio. Procure descansar, procure uma pausa, procure, retirar-se. Então é sobre aqueles minutinhos, eu falo isso para vocês. Quando, por exemplo, você for fazer o mantra que eu passei para vocês, o nosso mantra anual, tem explicação no site falando sobre este mantra. Quem não sabe, quer entender um pouquinho mais o porquê este mantra luz para o ano
de 2025. Então, é uma forma de você se retirar do quê? Da correria, de todas as cobranças, de todas as demandas, entende? A leitura é uma forma de você descansar, de você parar um pouco e se nutrir de coisas positivas, de informações profundas, nutritivas. As minhas leituras são imbuídas de códigos. Então, é uma prática que restaura, que você sai renovada, que você sai renovado. Quantos de vocês escrevem? Anne, saí da leitura muito melhor, estou me sentindo muito melhor. Quantos escrevem isso para mim? Entende? Esse é o propósito, essa é a minha missão, tá bom, meus queridos? Então, o vazio, nada a fazer, não ir a lugar nenhum, tudo está bem neste exato momento, é o ponto de virada. Olhar, perceber, ponderar, equilibrar e começar a fazer as mudanças na direção do melhor, ok? Então, percebendo que não tenho esse tempo. Por que não tem esse tempo? Você não tem esse tempo para investir em você, mas tem tempo de investir para tantas outras pessoas e fazer tantas outras coisas, mas não tem tempo de cuidar da sua alma? Vivemos uma vida em vão, porque estamos dando a nossa vida em tudo quanto é coisa, menos no que mais importa, que é a nossa própria essência, que é a única coisa que vai durar. Opa, tem alguma coisa muito errada nisso, entende? É exatamente isso que vocês estão fazendo, olhando para as vossas essências, se conectando com a raiz de tudo que é. Que lindo! E de novo a energia do 12 aqui para vocês, né? Que conecta na energia do número 3, o princípio da manifestação, né? Lindo. Manifestação do espírito, né? O princípio criativo. Que lindo. E aqui, ó, na sequência 4, nossa, é perfeito, é o casamento perfeito, literalmente. E aí, gente, eu termino com essa carta aqui, meu Deus, é para fechar mesmo com chave de ouro. Deixando ir. É tempo de soltar, é tempo de liberar. Então, já não dá mais para segurar isso tudo. Essa mochila pesada, esse fardo pesado, sabe? Aqui uma frequência, vem para vocês, né? Uma energia também de Manipura Chakra, vem uma energia aqui para vocês de chakra cardíaco, mas aqui com essa carta vem uma restauração total de todos os chakras num equilíbrio total, né? Então é muito perfeito para vocês, tá bom, meus queridos? Realmente isso está acontecendo neste momento e a leitura vem para ajudar, tá? Em toda essa restauração, tá bom, meus queridos? Gente, que leitura linda, que leitura profunda, uma mensagem muito, muito profunda para você do signo de Peixes, pessoas que estão buscando por essa profundidade, por esta reconexão. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada e muita, mas muita, muita inspiração, além de todo o meu carinho, toda a minha energia positiva. Tá bom, meus queridos? Yes! Peixes! Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E convido você também para visitar, conheça o nosso site que aparece aqui embaixo no rodapé deste vídeo para vocês, está aparecendo agora. Tem aqui fixado também o link na descrição e tem também fixado, agora sim, fixado aqui embaixo nos comentários, no primeiro comentário. Tá bom, meus queridos? Espero você lá. Peixes, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas. Saiba que todo o poder de Deus está dentro de você, aqui, agora e por todo sempre. E assim é. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Peixes, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você, Peixes, na sua próxima leitura. Até breve!
Tchau, tchau!